Olá, vamos iniciar aqui mais uma resenha científica. Essa trata de um assunto bastante relevante, que seria o embarque dos cavalos para as viagens, para as provas ou para participar ou para ir em alguma clínica veterinária. Então, o título é o carregamento de cavalos em reboques, comportamento dos cavalos e proprietários durante o carregamento e habituação. Então, é um trabalho de pesquisadores da Suécia. Tá? Então, compreender os fundamentos da aprendizagem animal, ele facilita a comunicação homem-cavalo. Geralmente, o treinamento do cavalo ele inclui o aumento do limiar das reações naturais e indesejadas do cavalo. Ou seja, esse cavalo vai suportar alguns estímulos de forma maior, tá? Então, alguns deles são a fuga, bem como também o aumento da sensibilidade à resposta e à sinalização humana. Então, nesse treinamento, a gente faz com que o cavalo também seja mais sensibilizado para responder melhor aquelas respostas a estímulos provocados pelo homem. Então, o reforço negativo, parcialmente combinado com o reforço positivo, ele é o método mais comumente utilizado para o treinamento de cavalos. No entanto, em muitos casos, a comunicação entre homem e cavalo parece dar errado. Esses acidentes causados por cavalos passam a ser comuns. Então, a situação em que a deficiência na aprendizagem se torna muito evidente é o fato do carregamento dos cavalos no trailer. Então, os cavalos normalmente eles são claustrofóbicos, são também neofóbicos e mostram um medo natural de espaços fechados e escuros. E o comportamento de fuga desses animais, combinado com o tamanho e a força do cavalo, ela pode levar a problemas, sendo um risco potencial de lesão tanto para o cavalo quanto para as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Então, empinar, se jogar para trás ou para o lado, bem como dar coice, esses comportamentos podem ser observados em cavalos considerados ruins para embarque. E esses comportamentos são frequentemente e inconsistentemente reforçados pelas pessoas que manuseiam o cavalo. Então, se um cavalo, por exemplo, ele se joga para trás e a pessoa solta a corda, ela vai estar reforçando no cavalo esse comportamento indesejado. E além do risco de lesão, a relação entre o homem e o cavalo também ela pode ser afetada negativamente devido ao aprendizado não intencional em uma situação estressante. Então é o exemplo que a gente acabou de citar. Você reforça o cavalo em um comportamento que você não deseja. E os estudos mostram que os problemas de carregamento eles podem ser atribuídos a problemas relacionados ao controle na condução do cavalo, ou seja, se a pessoa não tem o mínimo de controle para conduzir esse cavalo no cabresto. E o objetivo desse estudo foi investigar a percepção dos proprietários de cavalos sobre o carregamento, avaliar a situação do carregamento, estudando dois grupos de cavalos com diferentes níveis de habituação e também realizar um experimento controlado para demonstrar os benefícios dos efeitos do treinamento desse cavalo anterior. Tá? Então, um estudo foi dividido em três partes. Primeiro foi distribuído uma pesquisa aos proprietários de cavalos, sendo respondida por 99 proprietários. Em segundo lugar, realizou-se observação de carregamentos em locais de competição e também uma clínica veterinária, um total de 68 cavalos e 37 pôneis. Em terceiro lugar, avaliou-se o comportamento e a fisiologia de cavalos jovens durante um processo de habituação ao carregamento. Então, todas essas observações elas foram realizadas em carregamentos em reboque de um ou dois cavalos, tá? Até 3 cavalos, que eram reboques puxados por um carro particular normal, é o tipo de reboque mais utilizado para transporte de cavalos na Suécia. E esse carregamento foi definido como começando quando a pessoa começava a conduzir o cavalo ou o pônei em direção ao trailer, e ele terminava quando o animal estava com as patas traseiras já posicionadas dentro do trailer. Todas as ajudas utilizadas para se embarcar esse cavalo foram anotadas, ajudas como corda, mão de amigo, chicote, utilização de volumoso, de petisco, até mesmo de uma vassoura foi relatado. Então, o uso do auxílio, ele, incluindo a sinalização com cabeça e cabo, foi registrado em 5 categorias diferentes. Então, elas foram classificadas como reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa ou outros. Tá? E a terceira fase, que foi a habituação dos cavalos dos carregamentos. Então, antes desse início, todos os cavalos foram treinados para serem conduzidos no cabresto, andar para frente, para o lado, parar, tá? Com o sinal do cabresto. E foram utilizados 6 cavalos islandeses com idade média entre 20 a 36 meses. Então, esses cavalos foram carregados usando um cabresto padrão com a guia, tá? E o trailer usado também foi um trailer de 2 cavalos com 2 eixos,
com piso de borracha coberto com palha, e na parte superior, na frente desse trailer, havia duas janelas, né, para entrada de luz, para facilitar um pouco esse manejo. Esses cavalos foram carregados sem nenhum outro cavalo presente, então não tinha um cavalo próximo nem dentro do trailer para ajudar. E esse carregamento foi iniciado em um local marcado 5 metros atrás do trailer. Então o cavalo era conduzido de maneira padronizada, então todos da mesma forma. E os reforços negativos e positivos foram combinados. Então o cara fazia um estímulo na corda, assim que o cavalo dava um passo para frente, a corda era aliviada, então esse é o reforço negativo, e o cavalo tinha acesso, deixava ele dar uma mordida de um balde com aveia, então era o reforço positivo. Então esse cavalo era reforçado 2 vezes. E esse condutor do cavalo, ele manteve esse balde com aveia o tempo inteiro, durante todo o processo, até que esse cavalo ficasse dentro do trailer. Então se o cavalo, por acaso, puxasse a corda com muita força, puxasse para trás, na direção contrária ao trailer, foi avisado para essa pessoa que ele deveria manter segurando essa corda, mesmo que ele fosse deslocado para trás por força do cavalo. E assim que esse cavalo avançasse, essa corda era frouxa. Tá? Então aí foi o trabalho do reforço negativo para se evitar reforçar um mau comportamento no cavalo. Então se o cavalo de alguma forma ele andasse ou fosse para a lateral do trailer, ou mudasse a rota, ele era conduzido novamente através de um círculo e voltava para o ponto inicial e iniciava esse processo na direção do trailer. O tempo máximo de carregamento foi definido para 20 minutos, então o cavalo considerado carregado quando todos os 4 cascos estavam dentro do trailer, e eles ficaram 10 segundos dentro do trailer e depois disso eles foram descarregados novamente. Então, a frequência cardíaca de cada cavalo foi medida em 3 ocasiões durante o carregamento, então sempre pelo observador treinado e anotado em planilha. Então, as 3 ocasiões foram antes do carregamento, ou seja, 5 metros antes do trailer, tá? Dentro do trailer, imediatamente após ele colocar os 4 cascos lá dentro, e após a descarga. Então, era feita a medição nesses 3 pontos. Então, os entrevistados, eles foram 93 mulheres e 7%, aliás, 93% mulheres e 7% homens. A maioria, 79%, não relatou ter nenhum problema com o carregamento de cavalo, enquanto 21% tiveram problemas. Os proprietários de cavalos indicaram ter problemas para carregar seus cavalos. Transportaram seus cavalos com menor frequência do que aqueles que não tiveram problemas, já indicando que provavelmente as pessoas que tinham cavalos com problemas, elas evitavam fazer esse transporte, tá? Em relação a pedir ajuda ou aconselhamento para carregar o cavalo, 21% responderam que sim, que pedem ajuda, e outros 78% responderam que não costumam pedir ajuda. Dos que vivenciam problemas com o cavalo, 50% pediram ajuda, então no grupo sem problemas isso chegou a 11%. Então mesmo às vezes cavalos que não apresentam problemas, alguns proprietários solicitam a ajuda de alguém. Tá? Então o uso dessas ajudas ele foi significativamente mais frequente entre os proprietários de cavalos com problemas para carregar, então o que já era esperado e é comum, né? Se as pessoas não têm problema, elas tendem também a não solicitar nenhum tipo de ajuda, né? Já que aquilo flui naturalmente. 12% dos proprietários de cavalos responderam que haviam se ferido durante o carregamento e mais 12% responderam que algum cavalo deles já haviam tido alguma lesão durante o carregamento. E desses tanto que indicaram que o cavalo ou eles tiveram problema, 5% responderam sim para ambas, ou seja, que eles e os cavalos tiveram problema em algum embarque. Então, dos entrevistados, 94% nunca tiveram que cancelar uma competição ou treinamento devido a problemas de carregamento. Tá? E no total foram observados 105 carregamentos, 64 em locais de competição e 41 em clínica veterinária. O tempo de carregamento na clínica veterinária ele variou entre 3 segundos até 112 minutos. Então, 112 minutos, se a gente pensar, é um tempo bastante longo e muito estressante, né? Tanto para as pessoas como para os cavalos. Com uma média aí de 5,8 minutos. Então, nos locais de competição, o tempo de carregamento variou entre 3 segundos e 6,5 minutos, com a média de 21 segundos. Então, a mediana na clínica veterinária ela foi de 16 segundos, enquanto nos locais de competição de 5,5 segundos. Então, essa diferença foi significativa, mostrando que os cavalos em locais de competição tendem a embarcar mais rápido. Tá? Então, auxílios técnicos eles foram usados durante 6 de 64 carregamentos em locais de competição e durante 11 de 41 carregamentos na clínica veterinária. Então, a gente consegue ver uma necessidade de auxílio maior durante ou quando esse cavalo estava numa clínica veterinária do que
quando ele estava em competição. Em 30% dos embarques foi utilizado mais de um auxiliar, e o número máximo de auxiliares foram de 4, tá? E esses auxiliares não são só pessoas, né? Também equipamentos como cordas, vassoura, até vassoura foi indicado, chicote, comida, petisco, sedativo, inclusive, para conseguir transportar esse cavalo. Então, o tempo médio que os cavalos levaram para entrar no trailer foi mais longo no dia 1, já naquela fase de habituação, no treinamento, que era a fase 3, tá? Reduzindo quase 15 segundos no dia 2 e mais reduzido para 7,5 segundos no dia 3. Então, mostrou que a habituação do cavalo ela reduz a cada dia drasticamente o tempo gasto para se embarcar esse cavalo, mostrando ser uma ferramenta importante. Então, cerca de 20% dos proprietários de cavalos que responderam à pesquisa relataram que têm problemas para carregar seus cavalos, e no caso de carregamento involuntário, que é o caso de clínica veterinária, o carregamento demorou quase 2 horas. Então, normalmente quando se vai para uma prova, esse carregamento é voluntário, você decide levar esse cavalo lá na prova. Já para uma clínica veterinária, às vezes é em caso de emergência e seria um carregamento, às vezes, involuntário. Então, verificou-se que os cavalos ingênuos, ou seja, aqueles cavalos mais novos que não tinham esse contato, eles ficam estressados para serem carregados, e esses problemas de carregamento eles diminuem com o aumento do tamanho do veículo de transporte, também com a habituação. E a pesquisa mostrou que os proprietários de cavalos que tiveram problemas de carregamento geralmente transportaram seus cavalos com menos frequência, então usaram mais recursos técnicos e tentaram encontrar ajuda com mais frequência, em comparação àqueles proprietários de cavalos que não tiveram problemas. Ou seja, mostrando que esses cavalos que têm o hábito mais frequente de participar de competições ou de viajar ou de serem embarcados, eles são mais fáceis, mostrando assim que esse treinamento pode ser importante, pode ser não, é importante para essa habituação e para que esse cavalo se torne um cavalo mais tranquilo na hora do embarque. Então, os carregamentos nos locais de competição eles foram rápidos e sem problemas, e isso pode significar que as pessoas só vão a competições com cavalos que são bons para embarcar, ou que as pessoas que competem elas têm mais sucesso na prevenção e na solução de problemas de carregamento. Então, ou até mesmo que elas fazem esse treinamento antes em casa. Então, mais ajudas foram utilizadas ao carregar os cavalos mais difíceis, e a razão para isso é que o tempo de alívio ele é mais difícil quanto mais pessoas também estão envolvidas na ajuda, né? Então, quanto mais gente envolvida no processo, mais lento é esse tempo até o alívio do cavalo, até porque as pessoas têm tempo ou sensibilidade diferente para manusear os cavalos. E os pesquisadores verificaram que, ao investigar problemas de comportamento de cavalos montados, esses problemas também eram mais prováveis quando mais recursos técnicos eram utilizados. Ou seja, quanto mais artifício, por exemplo, gamarra, martingale e outras coisas eram utilizadas em cavalos montados, mais tempo se demorava até que esse cavalo recebesse o alívio. Tá? Então, se verificou que esses cavalos normalmente têm a tendência a ter mais problemas justamente por essa falta de ajuste no momento do reforço. Então, verificou-se que durante os carregamentos problemáticos, os proprietários de cavalos não estavam usando os princípios de aprendizagem ou reforço negativo corretamente. Ou seja, esse cavalo recebia constantemente sinais inapropriados. Então, além disso, a pesquisa também mostrou que ao usar sinais e ajudas de forma não sistemática, a confusão e a frustração no cavalo, ela tendia a aumentar. Então, eram aqueles sinais, às vezes, contraditórios para uma mesma resposta desejada. Então, esse pode ser um grande fator de risco para acidentes, devido ao potencial de frustração em gerar comportamento evasivo e potencialmente perigoso nos cavalos. Então, os pesquisadores verificaram que os proprietários de cavalos eles tendem a buscar informações sobre o comportamento de cavalo em livros e revistas. No entanto, essa qualidade dessa informação sobre o carregamento ela não foi avaliada e, portanto, não está claro o quão elas são úteis ou não para isso, e há uma necessidade de aconselhamento com base científica para os proprietários de cavalos, cujos cavalos têm dificuldade de carregamento. Então, o uso assistemático de ajudas, ele pode, de fato, prolongar o tempo de carregamento devido ao mal entendido na comunicação homem-cavalo. Então, o ponto-chave para você ter sucesso no embarque do cavalo é a habituação, né? A dessensibilização desse cavalo com o trailer através de um treinamento feito por reforço negativo, ou seja, utilizando a teoria da aprendizagem. Então, se a sinalização não for consistente e o comportamento humano ele é imprevisível para o cavalo, o risco do animal ficar confuso, frustrado ou aprender coisa errada é muito grande. E o que a gente vê
repetidamente por aí, são pessoas dando reforço para o cavalo no momento errado. No momento, por exemplo, que esse cavalo empina ou que ele puxa a corda, e a pessoa dá um alívio para ele, o que vai reforçar esse comportamento indesejado. Então, se uma punição irregular for usada, ela vai aumentar o risco, junto também com o risco de agressão dirigida pelo cavalo. Tá? Então, portanto, o uso de ajuda de forma não sistemática pode ter efeito prejudicial no bem-estar dos cavalos e também na segurança durante o carregamento. E na segurança, lembrando, tanto da pessoa que está manipulando esse cavalo, quanto na segurança para o cavalo. Tá? Isso vai gerar estresse nos animais e nas pessoas. Então, vários autores mostraram que o risco de lesão ele aumenta com o tempo e com o número de pessoas envolvidas, ou seja, quanto mais tempo se gasta para embarcar esse cavalo e quanto mais pessoas estão envolvidas nesse embarque, maior é o risco de lesão, tanto das pessoas quanto dos cavalos. Provavelmente devido a sinais múltiplos e também confusos para os cavalos que esse maior número de pessoas pode promover. Então, a melhor opção é habituar o cavalo jovem a embarcar através da utilização da teoria da aprendizagem de forma apropriada. Então, é muito comum, às vezes, você até posta um vídeo mostrando sobre embarque, e as pessoas falam, tá perdendo tempo, já põe para dentro logo, junta dois, empurra, põe a força, bate nele que ele entra rápido. Então, essas pessoas, elas não têm um conhecimento da forma correta de se utilizar essa teoria da aprendizagem. Então, elas normalmente emitem esse tipo de opinião muito mais por falta de conhecimento. E quando realmente elas percebem, ou quando elas veem algum caso de sucesso através desse treinamento prévio do cavalo, elas às vezes chegam a não acreditar que aquilo seria possível, que um cavalo fosse tão fácil de ser embarcado. E assim, às vezes com uma ou duas vezes que esse cavalo é condicionado para isso, ele facilita a vida e para sempre. Nesse trabalho ficou claro aí que à medida que esse cavalo é treinado, cada vez mais ele gasta um tempo menor para ser embarcado. Então, verificou-se também uma redução da frequência cardíaca ao entrar no trailer durante os 3 dias de treinamento. E um quinto dos proprietários de cavalos na pesquisa ele considerou o carregamento problemático, mas apenas metade deles havia procurado ajuda. Tá? Então, apesar do problema, poucas pessoas buscam ajuda. Então, como conclusões para a gente encerrar, o carregamento é um problema sério para alguns proprietários de cavalos e também para os seus cavalos e apresenta um risco tanto do bem-estar animal quanto das pessoas e também para a segurança humana e também dos cavalos. Então, se o carregamento ele for treinado de acordo com os princípios de aprendizagem, esses cavalos podem se habituar rapidamente à situação de carregamento. Né? Ficou claro aí que com 3 embarques, esses cavalos gastavam menos de 6 segundos para serem embarcados. Então, os resultados mostram a necessidade de informações com base científica aos proprietários de cavalos de como habituar os cavalos ao carregamento de acordo com os princípios de aprendizagem e onde buscar ajuda também com base científica quando um cavalo é difícil de embarcar. Então, fica aí a dica, é um tema muito importante. O embarque e desembarque é um processo que gera muito estresse, tanto nos cavalos quanto nos proprietários, além de um risco de acidente muito grande. Então, vale a pena fazer um treinamento adequado do seu cavalo para você não ter nenhuma surpresa, principalmente quando você precisa fazer esse embarque involuntário, que é no caso de uma emergência, por exemplo, para levar esse cavalo para uma clínica veterinária. E nesses casos mostrou-se também que o estresse gerado pela situação de emergência, ele também vai aumentar o número de problemas, tanto para os cavalos quanto para as pessoas que estão trabalhando. Então fica aqui a dica dessa resenha, nos vemos na próxima, um grande abraço.